E hoje eu também sou professora da graduação em fotografia do Centro Universitário Senac. Acho que está sucinto, né? Que legal. Pô, mas isso é muita coisa, hein? Pô, eu não sabia desse detalhe. Vamos lá. Vinícius Gifone, que deve estar falando diretamente do Rio de Janeiro. Já conhecia a galera? Rapaz, pessoalmente não. Ninguém. Olha que coisa chata. Só de nome, só de internet, o próprio Popó, contrabaixista também, Dani, através mais do trabalho como musicista e não como fotógrafo, né? Conheci através do DDG4. E o Luan, né? A própria obra cinematográfica dele. Mas assisti muita coisa daqui do Rio. Legal. Vamos falar então um pouquinho aqui do seu trabalho do seu trabalho que te trouxe até aqui entre nós, Vinícius? Bom, eu sou fotógrafo há mais ou menos 12 anos, desde 2008, que eu comecei basicamente acompanhando as turnês do meu pai, Adriano Gifone, contrabaixista também, guerreiro da música popular brasileira, né, um ancião aí da história do contrabaixo, né, da método de MPB. E ao longo desse tempo todo eu fui aliando a minha formação de comunicação visual com a própria música que eu escutava em casa, de repente a música que me trouxe aos palcos, né? Sempre atuei na parte produtiva, de fora para dentro, e há mais ou menos 6 anos eu tive a oportunidade de subir como músico profissional, como artista, né? De dentro para fora. Então a soma dessas duas experiências é que me traz hoje ao Prêmio Profissionais da Música e a todos os trabalhos que eu faço, tocando com o B2 Regional, um trabalho muito interessante, folk blues, e a música instrumental que eu tento fazer a minha parte aqui no Rio de Janeiro. Legal, muito bom. Agora sim, vamos falar com Paulo Eu sempre me chamar de Popó, Gustavo. Não, mas aqui sempre que eu vou falar o seu nome eu escrever, eu sempre paro no Rá. Porque eu fico com medo de falar Rapaporte. Aí por isso que eu sempre falo pausa, Rapaporte. Paulo, grande prazer te conhecer. Temos pode chamar de Popó, que é como me conhece mesmo. Tá legal. Temos assim muitos amigos em comuns, muitas pessoas que já fizeram trabalhos aí com vocês, assim, em São Paulo, né, predominantemente, e que presenciam ou participam do prêmio, sempre me falaram de você, eu particularmente não lhe conhecia, apesar de você ser o nosso último campeão, né? Seja bem-vindo, Paulo. Já conhecia aqui o Vinícius, a Dani e o Luan ou não? Conheci a Dani pessoalmente, o Vinícius e o Luan não, o Vinícius pela internet, o Luan agora. Oi, Luan, tudo bom? Luan hoje está em toda a mídia social aí com o lançamento do filme dele. Hoje é o dia que ele está famoso. Vamos lá, Paulo. O que te traz até aqui, meu amigo, para nos enriquecer da forma como você, ao lado de todas essas pessoas aí, nos enriquece a cada edição? Eu tenho uma trajetória meio bagunçada, assim. Eu, fotógrafo mesmo, eu virei de 2013, 14 para cá. E eu fui músico, sou sociólogo, parei na época, fiquei só com informática, depois voltei para música até 2014, aí resolvi investir na coisa da fotografia e acho que me encontrei mais na fotografia do que em todas as outras coisas que eu fazia antes. De maneira geral é isso. Agora, se você quiser que entre em detalhes, aí tem muitos. Não, nós vamos entrar em detalhes já. Agora é só para dar uma palhinha aí. Né? É isso aí. Muito legal. Luan, o Luan tá aqui na parte de baixo da minha tela. Agora, interessante essa coisa dos três que estão aqui na linha de cima, que os três são multitalentos, né? Principalmente relacionados com instrumentos, inclusive, né? Todos instrumentistas e fotógrafos. Depois eu vou querer entender um pouco mais assim desses múltiplos talentos, como é que eles convergem especificamente para as vidas de vocês. Luan, e você? Você é do mundo audiovisual, como a gente já sabe, está aí hoje na Folha de São Paulo, está não sei aonde. Olha, eu queria dizer que é muito prazeroso para mim saber que você está participando do prêmio, entendeu? E vamos falar um pouquinho. Já conhecia a galera, Luan?
Tirando a Dani, que você já conhecia? Não, né? Conheço o trabalho de todo mundo, mas não pessoalmente, né? Legal. A tristeza, inclusive, de nunca ter conseguido ir ao Prêmio da Música em nenhuma das situações, porque é um lugar onde a gente se encontra, mas que bom que tá rolando isso aqui para a gente também convergir, né? Mas um abraço a todos, uma boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo. E na verdade, eu não sou, nunca foi minha principal ferramenta de trabalho a fotografia, né? Eu faço direção de fotografia para imagem em movimento, e aí acabaram amigos meus me convidando, assim, pela amizade, amigos músicos e tal, falaram, puta, eu gostaria que você me fotografasse, porque pelo menos ser amigo, fica mais fácil de fazer, e aí eu comecei a fazer essa investigação, que também passa muito por esse lugar de como é que é fazer uma imagem estática que também tem algum tipo de movimento, né? Então, é um lugar onde eu mais experimento, mais tiro uma onda, tenho um pouco mais de liberdade, mas, enfim, ali timidamente. Muito bem. Mas ali timidamente você chegou aqui apresentando quais trabalhos mesmo, Luan? Rapaz, um bocado danado, né? Eu sempre faço bastante, enfim, tem alguns artistas que eu acompanho mais. Fiz um trabalho de fotografia bem extenso com a Ayrton Montarroios, eu fotografei todos os 3, capa dos 3 materiais que ele lançou aí nos últimos anos, os 3 discos. Venho fazendo ensaios dele com mais constância e fiz diversos outros trabalhos pra gente, como Mombojó, Alessandra Leão, enfim, essa turminha do barulho aí, Metá. Sei. Legal, muito bom. Beleza, então vamos lá. Então agora que todo mundo já sabe quem é quem, o que cada um representa, vou aqui girar aqui nesse sentido que a gente fez da Dani, passando pelo Vinícius, pelo Paulo, pelo Luan, essa conversa aqui super amistosa. A minha primeira pergunta, assim, pode ser uma pergunta meio primária, mas assim, em tempos de celulares, em tempos de, né, imagens instantâneas, de qualquer jeito, de qualquer forma, eu assim, eu encaminho essa pergunta porque já me perguntaram, mas Gustavo, por que ainda essa categoria fotógrafo? Como é que, por quê? E eu falo assim, mas por quê? Dentro do meu raciocínio é uma das coisas principais, entendeu? Não é porque tem o celular que acabou a pessoa fotógrafa, o profissional fotógrafo. E eu queria saber um pouquinho de vocês como é lidar com essas novas tecnologias, porque eu acredito que para todos vocês elas só possam acrescentar e não ser uma ferramenta que desempregue ou desmotive ou faça vocês pensarem em fazer uma outra coisa da vida. É ou não é, Dani? Acho que a gente até comentou isso na live, não lembro em qual live, de videoclipes, acho que foi, né? Talvez. Que tem nós estamos num momento de culto ao equipamento, e não é o equipamento que faz o artista, né? É lógico. Então, tem uma frase muito, muito interessante que eu ouvi o Robert Glasper falando isso, músico, né? Não um fotógrafo. Falando, se você me contrata para fazer um negócio e eu faço em 10 minutos, você não me deve por 10 minutos. Você me deve pelos 20 anos que eu passei estudando isso. E acho que junto com isso, junto com a gente estudar arte, acho que perguntar se cabe essa categoria fotógrafa é que nem perguntar se cabe a categoria engenheiro de som. Claro que cabe. É lógico. É mais um profissional, é mais uma pessoa que estuda, e não é porque a gente tem uma tecnologia que possibilita que a gente faça aquilo com mais facilidade, que é a tecnologia que faz essa arte. É o olhar por trás. Agora, se algum de nós resolver fazer uma foto com um celular, eu acho que isso não faz de nós nem um pouco menos fotógrafos. Só faz uma ferramenta diferente. Vou usar uma ferramenta diferente para isso, do mesmo jeito que 20 anos atrás, quando eu fotografava com filme, eu podia falar, essa foto, vou fazer com Polaroid. E o Polaroid é associado a um negócio mais amador, mais simples ali. Mas 20 anos atrás eu podia falar, vou fazer com... E 20 anos mesmo eu podia, né? Puxa vida. Mas fazer 20 anos de carreira é perceber essas coisas.
E você eu podia fazer a foto com Polaroid, eu podia fazer a foto com uma câmera pinhole, e isso não me fazia nada menos artista, nada menos fotógrafa. Acho que a arte, a concepção está toda por trás da ferramenta, e a ferramenta é só ferramenta, vou usar a ferramenta que for. Do mesmo jeito que você bota uma super câmera na mão de alguém que não sabe usar, e não vai acontecer nada. E às vezes a pessoa pode fazer fotos brilhantes com uma concepção artística, mas sem um estudo técnico, com um celular. Então, acho que é tudo muito, muito relativo, muito complicado, muito subjetivo. O pior dos critérios para se avaliar qualquer uma dessas coisas, eu acho que é o equipamento. Mas já que tem esse culto ao equipamento, Vinícius, Paulo e Luan, conforme a Dani de uma forma encaminha, eu dou continuidade perguntando assim, como é se valorizar dentro de uma produção, já que existe, de uma certa forma, esse culto ao equipamento? Porque conforme a Dani falou, né, acho que está claro que a questão artística ela independe, apesar da gente viver dentro desse culto. Mas, assim, tem gente, né, que eu acredito que deva conviver com vocês, que deve ter uma abordagem na hora de fechar algum tipo de trabalho, passando, inclusive, por essa coisa. Mas qual é o equipamento, né? Porque, assim, a gente é daquela geração, assim, né, acho que a gente até comentou em outra live também, o cara tem um amplificador Yamaha, então ele é bom, entendeu? Então, como é que é aí lidar com essa coisa do equipamento e do trabalho da pessoa? Vinícius, você agora. O equipamento, para mim, foi uma peça sempre secundária. Né? A atualização desse equipamento, terciária. Eu sempre priorizei o processo entre conhecer o projeto musical e entregar o material finalizado. Né? Esse processo é o que me colocou aqui. Por exemplo, hoje eu uso corpo de Canon que eu tenho há 7 anos. Né? Teoricamente, a atualização do mercado não me demandou a minha atualização física, somente o processo, relacionamento, um tratamento de cor, um embasamento teórico. Aí eu corroboro muito com o que a Dani falou. E ela é professora, portanto, do Senac, ela sabe muito bem disso. Né? A gente embasa muito no nosso trabalho de criação, não o mecânico. O mecânico é a ferramenta, é o meio. A finalidade é a parte artística. Acho que é o mais importante. Outra coisa também que eu me coloco para tentar valorizar ainda mais esse trabalho é o fato de você simplesmente entender o que o músico está tocando. Uma coisa óbvia, né, para o mercado da música, mas não foi tão óbvio assim quando eu comecei a trabalhar com orquestras, com música instrumental. Eu pedi a partitura, olhar... Sim, manda os arranjos para dar uma lida. Você é músico? Sim. Você conhece meu pai? Cara, às vezes rolava aquela coisa, né? Que o artista não está tão acostumado a ter um produtor de imagem que entenda a mesma linguagem. Então, isso nenhum equipamento vai comprar. É um treinamento, é uma técnica. Assim. Só que uma técnica que lida mais com relacionamento e comunicação do que equipamento. Então, equipamento bom, às vezes, acaba que tem essa mescla de equipamento de fotografia com equipamento de cinema. Hoje, a distância está assim, né? Então, eu já tenho a minha opção em não focar no equipamento, focar no processo, porque é ele que gera experiência. Às vezes o artista teve aquele contato com um amigo que fotografava, né? Assim como o Luan que filmava, passou a fotografar, né, os colegas e tal. Né? Mas poucas pessoas tiveram, pelo menos do que eu tive vendo, né, tiveram experiência de alguém que cria a imagem a partir do produto musical. Às vezes é um instante, um fotojornalismo de momento. Mas será que tem alguma criação do movimento dentro daquela fotografia que fala com a música, né? Aí o buraco é mais embaixo. Mas sempre foi assim. Paulo, e você, como é que é a sua sensibilidade para essa, não digo nem um conflito, mas essa realidade, né? Bom, eu talvez por ter começado a fotografar um pouco mais tarde, eu comecei a fotografar já com câmeras digitais, eu não tenho experiência de câmeras analógicas como fotógrafo, né? Entendi. Então,
o equipamento digital de uma qualidade mais alta te abre um monte de possibilidades, né? Então, você... eu adoro editar as fotos, né? Eu adoro essa parte, e eu entendo isso como metade do trabalho. Então, eu tenho um trabalho de capturar e eu tenho um grande tesão de chegar lá, deixa eu ver o que eu vou mexer agora. E mexer bastante, mexer na luz, mexer nas coisas. Então, o equipamento de uma qualidade mais alta, ele te permite dar mais liberdade para fazer isso. Isso não quer dizer que é mais liberdade, não quer dizer que é melhor, imprescindível ou não. Então, eu sempre gostei muito desse negócio. Nunca ninguém veio falar para mim sobre equipamento na hora de contratar um trabalho meu. Nunca ninguém me falou, mas o que você usa, nem nada. Eu nunca tive essa experiência. E eu acho que a gente está falando de fotografar e está falando de fotografar música. Então, fotografar música tem situações que são bem diferentes, né? Você tem uma situação, para falar de 3 situações, você tem uma situação de show, uma situação de estúdio e uma situação, digamos, ao ar livre para gerar um material de divulgação. Claro. Então, são 3 situações que acabam batendo em equipamentos diferentes, né? É claro que você pode fotografar tudo com celular, não tem problema. Agora, a foto de show, ela é uma foto que exige muito do equipamento. Você precisa trabalhar em ISOs muito altos, então você tem que ter lentes mais claras. Então, impõe determinadas condições para você ter um produto de show que o cara quer, um pouco do que o Vinícius falou. Ele quer uma coisa mais próxima de uma boa reportagem, não é uma palavra ruim, né? Mas você reportar bem o que está acontecendo ali. É claro que você vai adicionar a isso tudo que você achar de mais legal, que valorize o material. Se você está fazendo um trabalho de estúdio, você está trabalhando com condição otimizada de luz, né? Então, você tem o equipamento, a qualidade do equipamento da máquina fotográfica, ela vai ser menos importante, porque o nível de otimização que você tem é muito grande, né? E se você está trabalhando na ao ar livre para fazer algum material, você vai ter que ter boas luzes, se você for usar luz artificial, bons flashes, bons ring light, bons equipamentos para isso aí. Então, eu acho que o equipamento, na verdade, é o mais adequado, né? Não sei se é o melhor, é o mais adequado. Certamente. Luan Cardoso, e a sua sensibilidade, já que você começou por um lado e veio sem querer, querendo ou não, caiu numa área assim, vamos botar assim, irmã, né, do audiovisual? Então, para mim, eu levo as mesmas diretrizes do trabalho em imagem e movimento, né, que é sempre essa coisa de entender o conceito e onde se aplica o trabalho, né. É isso, os artistas vão sempre te procurar com demandas muito distintas, então a foto sempre vai mudar de acordo com essa demanda e para onde isso vai, né? Eu sempre penso que a fotografia ela não é muito diferente de um release, não é muito diferente de um texto explicativo, é uma comunicação, você precisa estabelecer uma comunicação com alguém que está vendo isso, uma outra retina, né? O momento onde a arte fotográfica existe mesmo, você olhar uma coisa e outra pessoa conseguir decodificar esse seu olhar. E aí, quando você vai fazer, por exemplo, eu adoro muito fazer foto para encarte de disco ou para foto de divulgação de um trabalho, que é também fazer esse projeto de primeiro entender musicalmente aquilo que está rolando, o que aquelas pessoas queriam comunicar musicalmente, para tentar fazer algo parecido em relação à fotografia, né? Eu sempre fui muito fã de ficar olhando os encartes dos discos e ver as fotos que estavam ali, tanto essas de cunho documental, que você tinha muito nos encartes dos discos do Alceu Valença e etc., que é ali registrando quem que estava no estúdio naquele momento e etc., aquele frescor das pessoas que estavam ali fazendo, então é um tipo de fotografia. A foto da capa, que vai trazer bastante desse conteúdo, do que é essa pesquisa musical e tal. Então, para antes de qualquer coisa, eu gosto muito de conversar com a pessoa que quer fazer essas fotos comigo e que, de alguma maneira, a gente
se colocou nessa situação de colaborar, né? Então, por exemplo, essa câmera aqui é uma câmera que eu adoro utilizar para fazer fotos, e é uma câmera que ela tecnicamente, enfim, tá na lata do lixo de um monte de gente que faz fotografia, que faz coisas domésticas, enfim, é uma câmera doméstica, na verdade, não é um equipamento profissional. E eu usei ela para diversos trabalhos que saíram em diversos meios de comunicação importantes, que foram capas de disco, mas porque estava dentro desse processo de comunicação. Então, eu acho que, de um modo geral, nessa crise que a gente está vivendo lá do celular e etc., eu acho que também tem uma crise da arte visual de uma forma geral, que é se perguntar o porquê disso. Por que você vai usar essa câmera? Porque eu também, não que eu precise justificar, eu vou usar essa câmerazinha merda, mas entender, eu quero usar essa daqui porque ela tem um grão maior, e eu acho que esse material teu tem uma coisa na mixagem que me interessa, eu acho que passa por esse lugar, vamos fazer? E tem muito músico que não topa, que fala, mano, eu acho que é melhor fazer essa coisa aqui quadradinha e tal, fazer desse jeito. Às vezes tem uma assessoria de imprensa que está preocupado com a publicação da foto, se tem muito preto reclama e etc. Então a gente também vai sempre se adequando, mas eu acho que esse processo de se perguntar o porquê das coisas é sempre muito importante, porque, novamente, voltando àquele assunto que a gente discutiu lá atrás, hoje, no momento em que tudo é produzido em grande quantidade, e essa palavra conteúdo se tornou uma palavra muito presente, a gente precisa entender a motivação estética para poder realizar aquilo, para que de alguma maneira se torne pertinente, né? Então é dentro desse lugar que eu investigo o equipamento que eu vou usar e etc. Qual das coisas que eu tenho aqui em casa que eu posso utilizar, e também como reinventar esse equipamento, porque é isso, né? O Vinícius não troca a câmera dele há 7 anos, eu não troco a minha há quase 10. Mas como é que eu posso tornar ela menos obsoleta, né? Às vezes você coloca um negócio na frente da lente, utiliza uma lente diferente que pode te dar um buquê distinto, a forma do tratamento da foto, né? Ela também diz muito de como você vai entregar esse material. Então, para mim, a chave de fazer qualquer material que comunique com alguém é pensar nela como um veículo de comunicação. E aí, se você tem o que dizer, às vezes fica mais fácil. Bom, tá claro então aqui que todos vocês são daquele formato completo, né? Das pessoas que precisam, se relacionam, né? Compreendem para criar, né? Sentem para criar, sentam para criar, pesquisam para criar, tanto do ponto de vista dos equipamentos quanto do ponto de vista da finalidade. Aí eu lhe pergunto, Dani, assim, bem rapidinho para todos vocês, conforme o Paulo falou das 3 situações, aonde que você se sente mais confortável, ou se isso não é um critério para você? Você está mais no ao vivo, mais no estúdio, ou mais ao ar livre? Acho que eu estou em todos, no dia a dia. O que eu mais tenho feito, acho que o que eu mais fiz ao longo da vida foi pegar um artista, entender o som daquele artista e acompanhar aquele artista por todos os caminhos. Então, passar um tempo no estúdio, fazer as fotos mais documentais do que estava acontecendo lá no estúdio, aí depois totalmente outra linguagem. Então, vamos reconceber aqui, vamos pensar como que vai ser a capa do disco. Vou fotografar debaixo d'água, vou fotografar em estúdio, vou fotografar... Concebe aquilo de novo. Vamos fazer o vídeo. Aí a gente faz o vídeo também com outra ideia, o vídeo do estúdio ou o videoclipe. Aí depois eu acabo fazendo o design da capa, acabo o site também. Então eu acabo pegando um artista, entendendo aquele artista e passando por várias linguagens, mas todas elas relacionando ao trabalho daquele artista. Vinícius, onde é que você ataca mais? Ao vivo, estúdio ou ao ar livre? Ao vivo, sempre. Ao vivo, sempre. Show. Paulo, ao vivo, estúdio ou ao ar livre? Ao vivo e estúdio. Ao ar livre, poucas vezes. Né? Luan, eu confesso que eu já fiz muito material promocional, principalmente ao ar livre, porque não tinha estúdio, não tinha essa habilidade de trabalhar indoor. Então, valorizava muito a luz natural. E essa habilidade me levou para as externas da Music Box Brasil. Né? Quase todos os programas que a gente rodava para o canal eram todos eles gravados ao ar livre.
Então, eu fazia pesquisa de locação, aquela coisa toda, né? Do corre aqui no Rio de Janeiro, eu e Mazeron. Mas no show, aí o bicho pegava, por causa da preparação para a narrativa do espetáculo. Não era aquele que trabalhava nos 5 primeiros minutos, já era uma cena aberta, acabou. Não, fazia historinha, né? Entendi. Luan, e você? Você é estúdio, né? Gosto muito do estúdio, mas gosto do estúdio documental. Eu acompanhei muita gravação de disco e acho que esse processo é muito rico também para treinar o olhar. Você vai estar ali 2, 3 semanas num lugar que tem 4 paredes e tem umas execuções ali, mas captar esse espírito do momento e estar acompanhando a música nascer de verdade, né? É um prazer gigantesco sempre ouvir depois o que rolou no estúdio e falar, puta, eu tava lá nesse momento e essa energia tá registrada nessa fotografia aqui. E então essa coisa me toca, esse lado mais documental, assim. Legal. Olha só, Dani e todos, eu já estou aqui fazendo a nossa 48ª, se não me engano, live, e todo mundo que passou por aqui relatou, todo mundo assim, prestador de serviço, né, seja empresa ou pessoa física, de uma certa forma relatou que durante a pandemia, né, esse é um papo de durante a pandemia, foram salvos assim por conta de projetos de editais, pela Lei Aldir Blanc, etc, etc. Então, assim, as empresas de assessoria de imprensa, as agências de comunicação, como é que os fotógrafos foram inseridos ou não foram inseridos assim nesse período de pandemia dentro dessas fontes de financiamento público ou coletivo, privado, durante esse momento? Vocês se mantiveram sendo sondados e contratados como antes ou não? Ou foram esquecidos na hora das elaborações dos projetos culturais que deram algum tipo de sobrevivência para todas as categorias em torno de nós? Eu não fui esquecido não, Gustavo. O meu perfil de produtor mais 360, né? Da criação até a finalização, me colocou como um personagem indispensável nos editais, principalmente o Aldir Blanc, lá para o sul, né, Santa Catarina. Tivemos, só em Santa Catarina, 2, aqui no Rio, nenhum, por incrível que pareça. E o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, não foi a fotografia como produto final da música, né? A fotografia, obviamente, não tem esse poder amplo de comunicação como audiovisual. Eu fui como um produtor audiovisual, mas dentro desse trabalho de vídeo foi colocada a assinatura da fotografia, seja como direção, estilo, né? E a produção em si como um todo, né? Que é uma experiência já de campo que eu tenho há muitos anos. Deixa eu só melhorar minha pergunta, porque é o seguinte, como quase tudo, né, que foi subsidiado nesse período de pandemia, independente se foi edital ou isso ou aquilo, foi para o formato digital, algumas pessoas aqui da fotografia, pelo menos aqui em Brasília, falaram assim, pô, esqueceram da gente, né? Porque é tudo audiovisual e tal, não sei o quê, não está se gerando nenhum produto, né, desdobrado, um álbum, isso ou aquilo. Então o pessoal aqui comenta um certo esquecimento das pessoas que trabalham com música na hora de serem assim lembrados ou inseridos nesse momento digital. Era essa a notação que eu queria dar. Dani, Paulo e Luan, como é que vocês foram inseridos ou não, ou em quantidade e em qualidade? Acho que tiveram projetos e projetos, né? Projetos que levaram a gente em consideração e teve muito projeto que o pessoal fez o orçamento pensando só na própria barriga e deixou verbas curtíssimas para poder chamar chamar algum amigo ali, faz algumas fotos aqui e me resolve o problema. Teve, mas a gente está sujeito a isso também nos orçamentos, antes da Lei Aldir Blanc, a gente está sujeito a isso na vida. O músico está sujeito a isso também, o engenheiro de som está sujeito a isso, estamos todos sujeitos a isso
Exatamente. O tempo inteiro tem muito projeto que é feito assim, que coloca uma verba muito pequena para pessoas que também são necessárias àquele desenvolvimento. Mas você entendeu, né? Que eu quis dizer nesse momento de digitalização da transmissão, etc. Né? Sim, acho que eu tropecei em muitos orçamentos mal feitos e que acabaram fazendo de outros jeitos. Quando eu dei curso, mas isso faz muito tempo já que eu vejo acontecendo. Há mais de 10 anos eu já dava um curso de foto de shows, era um curso livre, curta duração, assim, um curso de foto de shows. E a maior parte dos alunos que eu tinha, apesar de ser um curso voltado para fotógrafos que queriam desenvolver fotografia de shows, então eu achava que eu ia pegar fotógrafos experientes que já sabiam fotometrar, já sabiam, né, diafragma, velocidade, ISO, não sei o que, e agora, como é que eu fotografo, sendo que a maior velocidade que eu vou conseguir é 1/30? O que eu faço? Socorro. Era um curso pensado para isso, mas o meu maior público era produtores que viajavam com o artista na estrada e não tinha mais verba para levar alguém para fotografar. Então já tinha uma eliminação do fotógrafo do orçamento 10 anos atrás. Verdade. Não sei colocar isso especificamente na pandemia. Acho que o Luan comentou isso na outra live que a gente falou, né, Luan? Sobre os orçamentos e etc. E eu tenho uma impressão, até cortando aqui a ordem rapidamente, mas para a gente não esfriar esse assunto, quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, há 10 anos atrás também, tinha muito essa coisa que eu comecei fazendo mais o vídeo, e aí em alguns trampos institucionais principalmente, onde você tem uma instituição, seja ela uma galeria de arte, etc., mas que tem um orçamento, era muito comum ver amigos que estavam fazendo a fotografia e que por vezes tinham um cachê melhor do que a pessoa do vídeo, que ia fazer a filmagem, depois ia ter um trabalho de edição e etc. E eu lia muito isso como uma questão de que esse mercado que existe, às vezes tem uma manutenção mais contínua de dinheiro, seja por PROAC, CMS, etc., que tem uma certa produção contínua, então contrata diversos profissionais, estava lá que a rubrica do fotógrafo há já mais de 20 anos, quando está relacionado à música, etc., porque isso é um projeto de lei, precisa ter uma fotinha, precisa ter algum registro para se encaminhar. Com a chegada do vídeo, isso foi meio tipo, vamos arrumar um restinho aqui, aí a gente dá um jeito e chama o menino do vídeo para fazer um negócio. Agora... Chama o menino do vídeo é demais. Porque é isso, né? Também tem aquele negócio, eu vou chamar meu primo e tal, porque é uma coisa que não estava institucionalizada nesse sentido. Porque eu acho que, estava falando esses dias com um amigo meu, que a pior questão é que o profissional da arte ele precisa realmente ser respeitado. Não porque alguém chega lá e sacaneia a gente, porque quando chamam é sempre muito legal. Mas nesse lugar institucional de entender a contribuição que isso tem para o material como um todo, né? A questão do registro e etc. Então, por exemplo, você vê que agora eu peguei vários Aldir Blancs para poder fazer vídeo, nenhum deles foi para fotografia. Conheço poucos amigos fotógrafos que foram chamados, mas por quê? Porque dentro dessa nova caixa de que agora precisa ter a live, aí agora é o outro bicho de 7 cabeças. A live o que é, e ainda assim também com essa dificuldade de precificar as coisas, porque tudo parece muito caro e tudo parece muito difícil e ninguém se predispõe a entender. E eu acho que faz parte também desse processo do sucateamento, claro, das produções, etc., porque realmente o produtor não ter condições de colocar um fotógrafo para acompanhar uma turnê é factível, mas ele não consegue se organizar dentro da logística dele para ter um orçamento para conseguir alguém do local. E isso também existe porque, claro, você pega, por exemplo, um orçamento de 50 mil reais do PROAC para poder fazer 6 shows, se ele fosse viajar, ele vai viajar como? Não dá nem para levar direito um músico, um iluminador. Então, o sucateamento que está tendo com um fotógrafo, que já é um trabalho que de alguma maneira ele é dispensável, está também acontecendo com um profissional de luz, com um profissional de som. Né? O artista está sempre ali dependendo da pessoa que vai passar o som no lugar. Ele não conhece, às vezes não conhece o som dele, e aí vai nisso mesmo, porque não tem grana. E também tem essa questão, claro, do fato de que os artistas estão todos quebrados. Então entra uma graninha ali da lei, ele fala, cara,
Se eu puder fazer com menos e o produtor puder tirar também, a gente já livra essa grana, porque a gente está 1 ano e meio sem ver nenhum dinheiro. Então, todos esses problemas dessa roda, eu acho que estão muito fundamentados nessa coisa do socateamento e da falta de respeito pelo ofício, né? Porque isso a gente estava falando lá, a câmera, não sei o quê, é um trabalho que ele é tecnológico, ele existe muito investimento, estudo pra caramba e tal, mas também é um trabalho artesanal, porque eu nunca vou fazer uma fórmula. Não vou trabalhar igual num projeto que eu estou fazendo com o Vinícius, num projeto que eu estou fazendo com a Dani. São coisas diferentes. E aí eu percebo também que aqui com esse grupo que a gente está, são pessoas que também se predispõem a fazerem coisas distintas e acabam se mantendo mais tempo ativos no mercado. Mas não necessariamente com qualidade de dinheiro, de verba, para poder dizer assim, olha, eu posso ser só fotógrafo. Você tem que fazer o vídeo, tem que dar um jeito de editar também, porque se ninguém te chamar para fotógrafo, opa, eu faço um videozinho aqui, pá, não precisa não. Aqui, ó, tá aqui o menino do vídeo. Paulo. Tá aqui o menino do vídeo, pá. E então, você e você, Paulo, que, como disse, trabalha muito com ao vivo, em tempos de pandemia, como é que você se posicionou ou reposicionou? Não, ao vivo não tem, né? Mas assim, eu acho que já falaram, já esclareceram e falaram muitas coisas importantes aí. Eu fiz alguns Aldir Blanc aí. Os valores são, como a Dani falou, os valores são bem menores, né? Do que a gente gostaria. E tem uma outra coisa, né? Tem uma mudança de objeto, né? Que eu acho que é uma coisa super importante para a gente falar, que é essa coisa do final do CD, né? Então, o CD agregava um monte de coisa, o encarte, a concepção visual, e embora a lei ainda peça, né, uma quantidade pequena de CD, que o cara fala, não, isso aqui eu vou fazer artesanalmente mesmo. O importante hoje é ter uma imagem, eu não sei como vocês lidam com isso, uma imagem que seja a capa da música que vai ser veiculada nos streamings, né? Então, eu acho que a perspectiva, eu não vejo muito como é que vai ficar essa parte, né, que era a parte de conceber o CD, da parte gráfica, o design, todo esse processo, né? Não estou vendo muito como é que isso vai para frente. Então, eu acho que realmente a perspectiva da foto de show, né, é o que vai estar acontecendo melhor. Eu não sei o que vocês pensam disso, né? Essa é uma preocupação assim, que eu particularmente tenho com essa atividade de vocês, porque conforme o Luan falou, ele fala de sucateamento, eu acho que tem um empobrecimento, né? Ou então, no mínimo, uma redução, né? Independente de ser uma redução de orçamento, mas uma redução de valor dessa atividade, até de outras, conforme vocês mesmos disseram aqui, que inclusive é o que muitos falaram aqui, engenheiros de som, etc, etc, etc. Então, assim, se nós estamos no momento sem ao vivo, se nós estamos no momento sem o ar livre, e se nós estamos definitivamente num mundo sem CD, sem DVD nem nada, ou seja, se o que sobrou para a gente nesse momento, principalmente, são os streams, como continuar? Essa é uma dúvida, porque assim, só para acrescentar um negócio que o Luan falou, né, Luan? Eu não sei se você teve acesso a essa pesquisa, o Luan ou vocês, mas existe também uma redução nas formações musicais, né? Assim, predomina no streaming ou nos top, sei lá, top X das vendas, basicamente artistas solos e duos, né? Tá todo mundo cada vez mais com as suas maquininhas, ou com só o seu produtor, ou com o seu DJ produtor, sei lá. As bandas estão desaparecendo, segundo matéria que eu li recentemente. Então, assim, como é que se mantém, Dani, com essa redução completa, com essa redução crescente dos lugares ou das áreas de atividade de vocês? Não tem uma resposta bonita, Gustavo. Pode ser feia também. Não tem uma resposta bonita para como é que se mantém. A gente continua inventando coisa nova. Minha resposta foi comprar um drone. Inventando coisa nova, é isso aí, Popó.
quando eu comecei, tinha um mercado enorme para fotografar show, para fotografar ao vivo. Eu fui fotógrafa da casa do Auditório Ibirapuera por sei lá quantos anos. Tinha um mercado grande, as pessoas chamavam para fotografar show. Agora está cada vez, já estava, muito antes da pandemia, cada vez mais raro de chamarem para fotografar muitos shows, né? Então tinha artistas que tinham fotógrafos que acompanhavam e já não tem mais. As coisas vão mudando e a gente vai inventando coisa nova, e a gente vai inventando ideias. Acho que faz parte de ser artista, bolar coisas novas. O artista precisar de uma imagem que represente o artista, não muda, mas aquele artista pode virar e falar, mas eu vou fazer uma ilustração para minha capa e eu não quero aparecer. Tudo bem também. Então, acho que é a gente bolar coisas novas, e quando a gente bolar alguma coisa nova e a gente perceber que está todo mundo fazendo aquela mesma coisa nova, a gente perceber que está na hora de bolar outra, porque vai acabar. Se já está todo mundo fazendo aquilo que a gente pensava que era uma coisa nova, quer dizer que já foi. Vídeo de estúdio, por exemplo. A gente fazia muito vídeo de estúdio quando era um negócio, vídeo da música sendo gravada em estúdio. Era um negócio do outro mundo. Pegava câmera mini DV emprestada, que não sei o quê. Nossa, agora tem a Canon que grava. Oh, meu Deus, que maravilha! Vamos fazer vídeo de estúdio. Aí segue, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos fotografar no estúdio, ficar no estúdio junto com o artista. A gente vai mudando. Agora, vídeo de estúdio está diminuindo. EPK era uma coisa maravilhosa. Há uns 2 ou 3 anos atrás já, eu fui numa palestra na Jazz Ahead, que é uma feira de jazz na Alemanha, né? E eles estavam falando num consenso ali, tipo, então, ninguém aguenta mais EPK, né? E eram contratantes. E eu olhando aquilo mais como musicista do que como fotógrafo. Ninguém aguenta mais EPK, né? A gente não quer saber de EPK, viu, artistas? A gente não quer saber de EPK, porque eu não vou te contratar se sei lá quem falou bem de você. Vou te contratar se o seu show é bom, quero ir no seu show. Então, a gente vai mudando. O EPK era a sensação, o EPK vai diminuindo. Aí, a foto do show era tudo, a foto do show vai diminuindo. A gente faz foto produzida em estúdio. E aí tem as duas coisas, né? Tem o estúdio de música documental, tem o estúdio de foto, uma coisa mais produzida, mais concebida. Acho que não repetir a mesma coisa toda vez. Eu só diria isso. Popó, você estava falando do drone. Essa é a sua renovação, a sua inovação? Porque eu e acho que todo mundo vai ficando deprimido, né? Porque vai passando um ano e meio de pandemia. Tá difícil, né, gente? Todos os contextos que a gente nem vai falar aqui, políticos que a gente está vivendo. E aí eu tive essa ideia e acho que foi ótimo, porque injetou um ânimo para mim, porque eu comecei a enxergar fotograficamente as coisas de um outro jeito, né? Me imaginar voando sobre as coisas o tempo inteiro, né? Então isso jogou uma energia muito, muito legal. E aí eu conseguia, não tô ganhando dinheiro com isso, mas eu tô tendo muita satisfação de ver, de repente, um negócio com estava tudo tão fechado, né? Uma gaiola, assim, de repente está aberto no nível das possibilidades. Agora, como isso várias vezes na minha vida aconteceu desse jeito, ou seja, primeiro vem essas possibilidades, eu vou me capacitando, e depois isso vira profissão, e vira dinheiro, né? Então, espero que aconteça a mesma coisa, espero que eu consiga, com isso aí, depois também virar uma possibilidade de trabalho. Mas, enquanto isso não está acontecendo, pelo menos é uma possibilidade de criação, de ideias novas, né? Vinícius e Luan, como é que vocês estão aí se renovando, se repaginando para seguir vivos, ativos nos seus respectivos ofícios aí? Aliás, assim, só para deixar claro o porquê, viu, Dani?
que eu mantenho essa categoria, entendeu? Porque eu acho que é assim, a gente tem que manter a categoria, independente das mudanças, etc, etc. Porque, senão, eu vou colaborar para um esquecimento, talvez, entendeu? Olha, eu estava ouvindo o depoimento do Popó, fazendo vídeo de drone na USP, a Dani, né, também multi, né, trabalhando com audiovisual, música, enfim. Durante a pandemia, a gente teve menos oportunidade de produção em campo, né, que foi exatamente Claro. né, uma boa redução, até por causa das limitações sanitárias. Quando houve uma reabertura parcial, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, alguns trabalhos que eram de teatro ou casa de show passaram para ser transmissões ao vivo em apartamentos ou estúdios pequenos, né? Então, basicamente, durante a pandemia, no meu caso, não houve essa redução tão drástica assim do ao vivo, mas a produção do som para monitor, para transmissão, o pensamento mais técnico, ele se manteve igual. O que aconteceu ao longo desses 5, 7 anos, mais ou menos, 5 anos para cá, foi que eu trabalhei com menos projetos, mas com mais tempo de dedicação para cada um deles. Então, era um acompanhamento de estrada, acompanhamento de estúdio, parafraseando o Luan. Foi um grande prazer trabalhar com a Uniclans, uma banda de Santa Catarina, que passou 12 a 14 dias com o Carlos Trilha, aqui no Rio de Janeiro. Foram 14 dias em estúdio, batendo ponto lá no Jardim Botânico, né, quem é do Rio vai saber mais ou menos onde é. E aí, no final dessa história, a gente teve um documentário sobre a gravação de uma banda que ficou quase 15 anos sem gravar um disco, né? Então, com o isolamento da pandemia, ambiente confinado e tal, eu acho que a geração de conteúdo fotográfico de documental é o nosso norte que a gente pode fazer, porque a gente começa a acompanhar a carreira do artista e a gente cria uma linha do tempo que gera conteúdo de reciclagem para o fã. Né? O público que quer interessado, vamos supor, ele era apenas interessado no show e sequer dava bola para o estúdio. Pô, mas agora ele está sabendo como é que a música surge. Tem um material fotográfico, tem um vídeo feito de celular que depois você monta, faz um documentário. Tem uma TV recebendo conteúdo independente. Dentro desse conteúdo independente, você pode colocar uma fotografia dentro de um documentário, né? Eu acho que o diferencial é contar a história em multiplataformas, né? Começando pela fotografia, obviamente, mas o instante do fotojornalismo, do momento do estúdio de criação, ele ganha valor para daqui a 20, 30 anos, vira uma exposição. Né? O movimento artístico que aconteceu, por exemplo, em Brasília, na década de 80, hoje tem exposição, tem livros. Né? Então, uma das formas de valorizar também esse trabalho durante, pós-pandemia, é pensar no valor agregado do material, não apenas a utilização na rede social. Vamos supor, às vezes um show... Me lembro agora de um show que eu fotografei em fevereiro do ano passado, exatamente na quarta-feira cinza, né? Uma semana, mais ou menos, 10 dias antes de fechar tudo. Esse material está vivo até hoje. Né? 1 ano de uso de rede social, divulgação da proposta do artista, mas porque ele foi usado com um propósito de comunicação. Até o Luan falou bastante sobre isso. Né? Você ter a parte musical, o artista com o público, acho que a pandemia acentuou mais essa proximidade do artista com o público, e o artista vai usar a foto primeiro na rede social. O vídeo ele vai mostrar um momento secundário, mas o que chama atenção é a fotografia primeiro, porque são aqueles 3, 4 segundos que a pessoa vê, não é um vídeo de 4 segundos, não, é uma foto só, uma imagem só. Né? Eu acho que isso nenhum vídeo vai pegar. Um vídeo parado não vai ser uma foto. Ele já vai estar em outra categoria, né? O algoritmo hoje. Né? Esse negócio da velocidade da rede social, do cada vez menos tempo que o cara fica em cada coisa, isso valoriza muito a fotografia. Porque é exatamente o que você falou, você pode fazer um vídeo maravilhoso e as pessoas não veem. Né? Agora, a fotografia ela já viu, ela nem teve tempo de
vou ver ou não. Ela já viu, né? Então, pelo menos isso tem... Luan, conclui aí, 17 horas e 56 minutos. Repaginação, renovação, avanço e inovação. Como é que está aí a sua trajetória daqui em diante? Eu acho que tem muito essa questão, o que eu tinha falado, principalmente dessa coisa do sucateamento, né? E eu também digo muito isso também olhando por essa perspectiva, né? Se cada vez a gente tem menos dinheiro destinado para a arte de um modo geral, porque ela vai ficando de alguma maneira terciária dentro de todas as prioridades, todas as políticas públicas, todas as linhas de investimento privado e etc., e a gente vai ter menos resultado de quantidade de trabalho, etc., automaticamente você começa a sucatear, inclusive, seu próprio equipamento, né? Porque é isso, claro, o equipamento não é tão importante, mas eu tenho uma câmera que já existe há quase 10 anos. Ela não vai durar mais 10 anos. Algum problema vai acontecer com ela, vai cair, ela vai estragar, ela vai não sei o quê. E, enfim, até recentemente, uma super amiga minha, antes de ontem, estava sofrendo justamente esse problema de que o cliente, com um recurso ridículo para poder realizar o trabalho, um prazo absurdamente apertado, e a pessoa tem um computador que não renderiza em um vídeo de tantas horas em poucos segundos. Isso é um problema inadmissível, porque aí como é que eu vou postar meu vídeo? Né? E aí a pessoa não passou pela cabeça dela um segundo do caramba, se eu tivesse uma grana melhor, eu poderia contratar outro profissional, ou ainda essa outra profissional que está há muitos anos prestando serviço teria condições de comprar um equipamento que atende ao seu trabalho. Então eu acho que passando por esse lugar também que a fotografia começa a ocupar, e aí até falando dessa coisa da categoria, eu acho que tem que ter a categoria do fotógrafo para sempre, porque todos os artistas dos 92 categorias inscreveram uma foto para poder representar a si próprio. Exatamente. Né? Desses 90 e tantos, pelo menos 70% dessas fotos foram tiradas por alguém. E não tem jeito, você vai olhar de um jeito diferente para um artista que tem uma foto melhor produzida do que outro. Isso não é nem passando por um tipo de preconceito e etc. Mas na hora que você vê que aquela foto tem um olhar artístico distinto, você separa ela de um conteúdo normal, de eu postando uma selfie porque eu tô aqui tomando uma cerveja, sei lá. Né? Mas então... olha, mas já que você tocou nesse assunto, me preocupa, viu? Vou compartilhar aqui com vocês o seguinte: grande maioria do material que nós recebemos, lamentavelmente, sem o crédito dos respectivos fotógrafos. Isso é uma outra questão que passa também pela coisa do direito então, assim, autoral, né? O cara tem que mandar a foto, mas ele se esquece de dizer o responsável pela foto. A gente brinca muito que o maior fotógrafo do Brasil é um tal de divulgação. Exatamente. Ele é igual o diabo, ele é dono de grande parte das boas coisas que vem se produzindo nos últimos 40 anos. E isso, eu acho, claro, tem muita coisa de dislexia, eu conheço diversos artistas que têm realmente problema, às vezes, de juntar as informações e tem esse problema de colocar ali. Mas ele reflete, assim como as figuras de linguagem nossas, preconceituosas, que a gente dá o dia inteiro, às vezes, sem querer, faz parte desse preconceito de que é um lugar menor, né? Você acredita menos, na televisão não aparece, no jornal é um lugarzinho no canto, e o cara sempre prefere botar divulgação, porque às vezes ele não sabe. Quantas vezes não saiu foto minha com crédito diferente? Às vezes fotos que saíram com crédito de um outro amigo que não era eu Mas eu acho que tem esse lugar, claro, do respeito. Ai, desculpa te interromper, Luan. Eu já tive foto que eu tirei de outra cantora na porta do teatro onde eu ia cantar. Vixe. A pessoa achou lá escrito Dani Gurgel, não era eu na foto, era uma foto que eu tirei de outra cantora, a pessoa achou escrito Dani Gurgel, foi lá e fez um banner, chegou a fazer o banner. Saiu no jornal, Dani Gurgel faz show aqui em Ribeirão Preto, a foto da Mônica Salmazo. Foi mais de uma cantora de fotografia que já aconteceu isso. Agora, só para deixar registrado, viu, Luan, essa nossa preocupação aqui, no ano passado, na edição passada, em 2019, a gente fez uma experiência aqui chamada Lab Música. O que é o Lab Música? É uma tentativa de um processo de aceleração artística, mas a partir do envolvimento de finalistas do prêmio. E no caso do Lab Música, o que eu fiz? A gente foi para o Sesc de Brasília, para um dos Sescs de Brasília,
Peguei um parceiro meu aqui de Brasília e montamos um estúdio de gravação dentro do Sesc. Fizemos uma campanha, que inclusive está no ar aí novamente, para escolher um artista, para esse cara ser produzido, gravado, mixado e masterizado durante os dias do evento. Aí o produtor foi o Maurício Tagliari da YB, quem gravou foi o menino do Marcelo Fruz de Porto Alegre, quem mixou foi o Átila de Porto Alegre, quem masterizou foi o Marcos Paulo de Brasília. E assim nós fizemos uma nova música, num formato assim, com a plateia participando, vendo eles, como é que produz, como é que grava, como é que mixa. Esse é o Lab PPM. E se você for lá nas atividades do prêmio, que estão no site, estava previsto, caso fosse ser presencial, o Lab PPM Música, que a gente vai fazer à distância, mas está lá, ó, Lab PPM Foto e Lab PPM Vídeo, porque era do meu interesse fazer o cara viver a gravação, a mixagem, a masterização, a foto e o vídeo durante o prêmio e a gente acabar o prêmio com o negócio. No caso de música, a gente vai conseguir fazer porque tem software que faz com que o cara esteja gravando em Brasília e o Tagliari esteja em São Paulo dirigindo a gravação aqui dentro de Brasília. Não sei se vocês sabiam disso. Agora, no caso de foto, de vídeo, eu acho que já não dá. Ou daria. Mas eu já fiz muito ensaio pelo Zoom. Fotografando a tela. É uma outra linguagem, que você tira uma onda e etc. Mas é isso também, né? Enquanto profissional da fotografia, do vídeo ali, você tem que inventar uma onda. Mas é maravilhoso esse projeto. Eu acho que esse tipo de coisa, ela é muito importante para uma coisa que eu acho crucial no Brasil, que é a formação de público. Seja de qual for. Assistir filme, ler as coisas. Eu acho que a gente tem uma precarização nesse lugar da formação do público para que ele entenda o processo, né? Aquele Twitter de zoeira que eu acho genial, eu sempre cito em sala de aula quando eu vou falar de cinema, que é um cara fala assim, o cara levar 3 meses para fazer um filme de menos de 2 horas, sinceramente, é muita incompetência. Mas é porque é isso, falta esse processo de você às vezes entender que não é chegar lá e toca todo mundo junto e vamos, né? Tem todo um processo de dilatação desse... o esmero para que aquilo se produza da forma como a gente ouve, enfim. Gente, 18 horas e 3 minutos. A Dani foi... Mandei um e-mail, ela falou, tenho que sair 18 horas porque eu tenho que pegar minha filha. E aí, desculpa, sabe como é que eu vou tomar uma né? bronca gigante. Mas você já tem a minha frase 2 vezes. Eu já tenho a frase dela, que é quando a gente encerra aqui a nossa história. Não sei se a Dani já quer ir, mas assim, vocês fizeram uma foto aqui da gente para eu poder depois publicar com as minhas frasezinhas? Já? Fatiamos. Quem vai fazer aí? Porque eu não tenho coragem de pagar esse mico, não. Quem vai fazer aí pra gente? Se todo mundo olhar aqui, eu faço um print, mas é do celular, tá? Tudo bem. Aí, tá vendo como é que esse celular... Eu fiz uma captura de tela aqui. Opa! Esse celular, hein, gente? Muito bom, muito bom. Eu só tenho meu teclado aqui na minha frente. Gente, eu vou. Super obrigada. Um enorme prazer estar com vocês. Beijo, Dani. Tchau. Alô, Dani. Dani, bom final de semana. Fique firme, hein? Vamos lá. Cara, fotografar pelo Zoom deve ser bem legal. Uma dos Aldir Blancs aí foi uma mostra de música instrumental, mostra paulista de música instrumental, paulistana. E aí a produtora resolveu também incluir 4 fotógrafos. Então, além da programação das músicas, ela pediu... eu fui um dos 4 fotógrafos, ela pediu 12 fotos de cada um, e ela fez no site pediu para a gente escrever umas legendas das fotos, tudo, e ficou bem interessante. Assim. Então, tem 4 fotógrafos, 12 fotos de cada um com as legendas. São fotos de música, né? De músicos, de show, de estúdio. Era mais de show mesmo, porque ela queria pegar momentos de mais expressividade, independente da programação musical. Mas eu estou falando isso porque um dos fotógrafos, que chama André Chui, ele fez um trabalho muito interessante, esse negócio que você falou da pandemia. Ele fez um trabalho fotográfico via internet, né? Então, ele, pelo que eu entendi, ele via... vou
fazia uma live com a pessoa, né? Vou te fotografar. Aí ficava dirigindo a pessoa até ela ficar numa situação, numa posição que ele achasse interessante e ele fazia essa foto. Então, aí essas fotos começaram a circular no Instagram, nas redes, tudo. E eu achei uma ideia super legal. Quer dizer, ele compensou toda a falta de... São fotos branco e preto, normalmente, e sempre uma ideia de composição muito interessante para compensar a falta de todo o resto, né? Então, depois, se vocês quiserem ver, mostrainstrumentalpaulista.com. É a página onde está isso, e ele é o segundo fotógrafo, chama André Chui. Sei, legal. Muito bom. Bacana. Ó, o importante é que é o seguinte, né, gente? É isso que a Dani falou, né? Nós temos que continuar se reinventando aí, mas eu tenho um olhar muito preocupado, assim, especificamente com o pessoal da imagem e do som, no que se refere à parte técnica, né? Porque as tecnologias, elas vêm, assim, definitivamente permitindo muita coisa. Hoje, por exemplo, vocês terem uma ideia, não sei se todos aqui sabem, né, mas talvez alguns aqui já saibam, mas eu tenho uma atividade muito ligada a direito autoral, né? Inclusive porque eu represento aqui em Brasília a União Brasileira de Compositores, a UBC, há 13 anos, inclusive. E aí me ligou um sujeito aqui de Brasília, que está morando no Canadá, querendo saber sobre coleta de direito autoral e de direito conexo, especificamente nas lojas digitais, né? E aí virou uma aula, né? Uma consultoria e tal, e até que eu vi e falei assim, você tem que pensar muito claramente, né? Se você quer se meter com isso, porque se meter com gestão de direito de vários é muito complexo. Isso é um negócio, isso exige muito, e o custo-benefício não é lá essas coisas. Aí ele vira e falou assim, realmente, Gustavo, eu tenho que pensar mesmo, porque, cara, hoje, assim, eu pego aqui, pego um cara aqui, junto com o DJ, patu, não sei o quê, em 24 horas já temos uma música. E aí a gente, de repente, faz um investimento num impulsionamento, numa campanha, num isso, num aquilo, numa playlist, não sei o quê. Quando eu vi, a gente já tem 10 milhões de views. Então, assim, definitivamente, a impressão que eu tenho é que essas coisas de milhões de views, milhões de likes, repercussão, participação em playlist, elas estão totalmente como protagonistas desse negócio, entendeu? E assim, se é MP3, se é mal gravado, se foi mal masterizado, se foi mal mixado, definitivamente quem está no protagonismo dos milhões de likes, a grande maioria não está com esse olhar para isso que a gente falou aqui a tarde toda. Vocês concordam? E daqui a 4 anos, nem isso, playlist, Spotify já não vai mais existir. Já vai ter vindo outro negócio. Estava falando esses dias com o Rômulo Frois, que é compositor aqui de São Paulo, que a gente fez uma série super interessante, falando de 2014, que nem é tanto tempo atrás, em que o Spotify não tinha entrado com essa energia ainda, onde o independente, a cena independente, todo esse núcleo de pessoas que coexistem, isso, fotógrafos, etc., tinham achado uma maneira de legitimar seu trabalho e estarem se organizando, os pequenos canais de TV, as pequenas rádios que tocavam, você começa a retroalimentar um esquema, e aí vem outra coisa que bagunça tudo, né? E isso tende a ser cada vez mais rápido, essa substituição de mídias e etc. Por isso que eu digo, e aí volto a dizer a importância dessa frase, inclusive, do analógico ao digital vive o direito autoral, que é essa coisa da gente ter cada vez mais claro essa fala com a gente, porque o Caffi, que é um grande fotógrafo da música, que fotografou capa de disco de todo mundo que se possa imaginar, do Jardim Macalé, o Seu Valência, todo mundo foda, ele sempre disse, a lógica de você ser capista nos anos 70, ela já era difícil, mas ela é infinitamente melhor do que a situação que a gente existe hoje. Se o cara vai prensar 1 milhão de discos, 100 discos, 5 discos, 40 discos, o valor do cachê que se te pagou lá na hora é o mesmo. Não muda nada se vai reimprimir, não muda nada se a coisa se vai para ser republicado esse disco em outro país. Então eu acho que o que a gente tem que fazer mesmo é estar
com o pau na mão e indo em cima desses caras, porque nós, como cadeia produtiva, temos sim esse poder de dizer assim, não é para ser desse jeito. E eu acho que talvez essa atitude pode mudar um pouco as coisas, porque é isso, Spotify, inclusive a próxima tecnologia pode até ser dos mesmos acionistas, mas vai vir outra para substituir, as coisas estão assim, playlist, daqui a pouco ninguém liga mais, já não ouço mais, pessoas comandando lá, já desisti, então, né, como é que a gente lida com isso que eles estão botando goela abaixo para a gente, porque é isso, o registro fotográfico e tal, ele vai continuar sendo importante, daqui a 30 anos, se tiver um livro, como o Vinícius falou e etc., talvez vão precisar dessas fotos que a gente fez agora aqui, né? Mas como confrontar isso com esse mercado invisível que está aí lançando um monte de tendência que só vem para botar para lascar na gente, né? E outra coisa, né, Luan? E outra coisa também, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, é que é o seguinte, Luan. Isso é que é o mais doido, né? Porque assim, eu tenho 53 anos. Então, quando eu comecei a minha carreira na música, que eu vislumbrava, vamos botar assim, uma realização, né? Sucesso no sentido de realização, eu tinha que ser um estudante do meu instrumento. Eu até brinquei mais cedo com aquela coisa da pontualidade, mas, cara, a gente tem que ser pontual nos nossos compromissos, é uma coisa elementar no estúdio, na passagem de som, não sei o quê. Eu tinha que fazer uma boa foto, eu tinha que fazer um bom release. Lógico, eu tinha que sacar fotógrafos, eu tinha que sacar jornalistas, né? E tinha que sacar os que estavam assim ofertando. Mas a gente também tinha que sacar os que estavam recebendo. Eu tinha que sacar o movimento da imprensa, de tal jornalista, de tais veículos, etc, etc, etc. Se você fizer a transposição dessa percepção que fazia parte de uma consolidação de uma carreira, de um produto, ou seja lá que nome você quiser dar, e trouxer para hoje, não existe, da parte do Spotify que a gente está falando, essa exigência, né? Na verdade, o que ele precisa é do formato tá certo para caber e tal. Mas não existe, ou isso não muda para ele, né? Uma capa do Paulo numa música do Gustavo, ou uma capa do Vinícius na música do Luan, por Spotify não quer dizer rigorosamente nada. Não é verdade? E aí fica essa cultura, esse negócio nivelado pelo desnível. É tipo assim, bota aí, que a gente coloca no ar aí. Se der 10 milhões, certamente não foi pelo trabalho da minha loja e nem do seu trabalho. Foi porque, entendeu? É muito louco isso? Eu estava pensando nisso agora. Desculpa, Vinícius, só falar um negocinho para concluir. Eu acho que está muito associado a essa lógica de que é isso, os caras vêm com dinheiro violento e falam, agora esse é o mercado. Se você quer lançar as coisas, precisa estar aqui dentro. E a gente fala, beleza. Porque se não fosse só o fotógrafo que recebesse, tudo bem. Mas e o cara que fez a música e escreveu a canção? Eles falam que vai pagar lá, começa a pagar 5 centavos a cada play, depois você passa de 1 milhão. Mas isso é assim, eu te pago quando eu acho que devo, eu te pago quanto eu acho que devo, e quem que faz essa supervisão? Quem garante que esse número é verdadeiro? O Netflix faz a mesma coisa. Você vincula a música dentro da série dos caras, aí eles não dizem quanto teve de espectador nem para o diretor da obra, que é para poder se negar a pagar o direito conexo para quem colocou a obra junto. Então é um absurdo. Assim. É um absurdo. Essa economia da assinatura, definitivamente... eu gostava mais eu gostava mais de, sei lá, do modelo em que cada um tinha sua importância, e isso era importante. É por isso que, viu, Vinícius e Paulo, teve um sujeito aqui, acho que o Luan já ouviu essa história de mim, mas teve um sujeito aqui que sintetizou isso que a gente está falando, assim, Gustavo, você quer saber o que você está falando? Eu falei assim, quero saber o que eu estou falando. A gente está vivendo a uberização do conteúdo, brother. E acho que ele tem razão, né? Não sei se vocês concordam. Acho que é isso.
A repercussão do conteúdo é baseada em métrica de reação, né? Gostei, não gostei. Compartilhou, não compartilhou. Aí o tráfego fica girando, mesmo que for ruim. Mas está dando capilarização. Então, esse tem evidência, né? Ou em alta, né, Luana? Popó, né? A gente tem aquela coisa do YouTube, né? E aí a gente fica acompanhando alguns canais que, se eles não fizerem vídeo sobre o assunto que está no trend do Google, eles não são ranqueados. Não, mas o único jeito de mudar isso aí é você ter um mercado, se é para dizer assim, você ter pessoas que querem coisas melhores, que exigem, que começam a entender a coisa banal como coisa banal, não como coisa normal, né? E vai querer um conteúdo de má qualidade. Ou seja, a questão é sempre a mesma, é a educação, tudo está lá atrás. Então, assim, quanto mais isso foi deixado ao abandono, mais reflete no modelo econômico que a gente tem hoje. É verdade. Olha só, gente, 18 horas e 17 minutos, como todos aqui já sabem, quer dizer, todos não, o Vinícius e o Paulo não sabem. A gente finaliza aqui, né, depois eu vou pedir que vocês me enviem essa foto, mas eu faço uma publicaçãozinha lá, sempre com uma frasezinha sobre o que é. O que é ser profissional da música? Ser profissional da música é o quê? Luan, se quiser repetir a frase dele ou quiser mudar, eu agradeço, mas eu queria que Vinícius e Paulo dissessem assim de forma Twitter de ser. Vai lá, Vinícius. Vai lá, Vinícius, que eu quero pensar em alguma coisa. Vai lá, Vinícius. Vai lá, Vinícius, sem pensar. Ó, Vinícius. Oi? Basicamente o que o Paulo falou aí, pelo que eu entendi, é que você não pensa muito, não, viu? Olha, ser profissional da música, para mim, além de ficar rindo de vocês aqui, porque nós estamos todos no mesmo barco, né? Somos profissionais da mesma música que alimenta a alma, né? Ser profissional da música, para mim, é registrar o que a música faz, né? Basicamente, dar uma cara para essa música, um registro, um patrimônio, torná-la visível. Muito bem. Bonitinho, hein? Bonitinho. Já dei uma ideia, Popó. Pode seguir. Já deu. Bom, para mim, ser profissional da música, como eu era músico, né? Ainda sou um pouco músico, sou mais fotógrafo. É você ter essa possibilidade de estar em grupo, compartilhando uma coisa que é, ao mesmo tempo, tão abstrata como é a música, mas, ao mesmo tempo, tão compensadora, tão generosa e tão... esse modelo de comunicação de uma inteligência, né, que está embutida quando você compõe, quando você faz música. Já ultrapassei os meus 140 caracteres, né? Mas... Não, mas tá liberado. Você é o último campeão, tá podendo, vai lá. Tá bom. Então, essa coisa de você, né, tem é muito interessante, porque o discurso musical, ele tem uma inteligência que dá muito prazer para mim, pelo menos, e eu acho que para as pessoas que estão envolvidas. E, ao mesmo tempo, é um negócio totalmente abstrato, né? Então, a gente está dialogando por uma linguagem de percepção que a gente sabe que está se entendendo, mas que, de concreto, ela basicamente não existe, ainda mais se a gente for falar de direitos conexos e direitos... Deixa comigo que vai ficar muito legal aqui o meu. Luan, você quer fazer uma nova, meu amigo? Eu vou complementar a que eu fiz da última vez, porque eu continuo pensando igual, né? Para mim, ser profissional da música é ser resiliente, e sendo resiliente também é ter muita paixão, né? Porque só tendo muita paixão, sendo resiliente, para continuar insistindo nessa coisa. E é um negócio que eu vejo sempre, né? Toda vez que a gente vai no estúdio, vai encontrar com os amigos, a resiliência se mostra no momento que entra todo mundo e está sempre todo mundo de bom humor, a fim de descobrir o que a música vai levar, que projeto é esse que está se fazendo, está sempre se renovando, e isso é o que é mais bonito, assim, de enxergar em todo mundo que trabalha nisso. Porque se a gente for olhar mesmo para as questões, não que isso não seja uma particularidade só dos profissionais da música, claro, mas é muito difícil continuar, se a gente for olhar bem.
Mas essa resistência, essa resiliência é o que mantém a gente também apaixonado, porque é isso, todo dia conteúdos maravilhosos de todos vocês que estão produzindo coisas tão importantes, e é sempre muito bom pensar que, para mim, o Brasil sempre foi o polo mundial da música e do que se produz nas beiras disso com muita excelência. Eu espero que assim continue sendo, e isso tudo se deve, é claro, aos profissionais da música. Juan, ó, quando você precisar acabar a sua, tem uma aqui, tá bom? Bora nessa. Se a câmera censurou, Vamos fazer essa giga aí, Popó, só fazendo um livro só com fotografia de show assim. Muito bom. Olha só, gente, 18 horas e 21 minutos. Tá aqui registrado, gravado. Segunda-feira a gente amanhece compartilhando lá no YouTube do Prêmio essa conversa muito prazerosa, gostosa, animada, alto astral. Uma sexta-feira que já vai se acabando aí, um mês que vai se acabando. Enfim, gente, fiquem firmes, fiquem fortes, estamos juntos. Nossa cerimônia de premiação está pautada para o mês de agosto, mais precisamente logo após as Olimpíadas, do dia 9 até do dia 11 até o dia 15. Estamos aqui construindo os últimos alicerces tecnológicos para fazer uma transmissão de forma global. Tem muita Totalmente virtual. Totalmente virtual. Aliás, hoje eu estava conversando com o Midem. Porque o Midem é nosso parceiro e nós vamos ter umas ações do Midem aqui dentro do prêmio, entre outros países aí, sabe? E o Midem já decretou que vai ter agora um fórum africano, agora em junho, e a edição do Midem, que normalmente acontecia em junho, vai ser em novembro, porque ele totalmente descartado qualquer evento presencial, segundo eles, no que se refere ao Midem, nesse ano lá na França. Não que não vão haver outros, mas o Midem não vai haver. E todas as feiras de música com as quais eu tenho contato pelo mundo, nenhuma confirmou nenhuma realização esse ano. E aqui, né, Paulo, entre nós aqui, daqui para agosto, era para junho. Aí eu falei, bom, espero ser vacinado, passei para julho, mas agora eu não posso passar de agosto, vou esperar as Olimpíadas, porque as Olimpíadas é um momento feliz da humanidade. Quero que a gente surfe essa onda da felicidade, com mais pessoas vacinadas, com menos tristezas, e para a gente poder surfar um momento também de felicidade. Eu vou ter o primeiro vacinado dessa turma toda aí, ó. Né? Aí eu depois vou vacinar em 2070 se continuar nessa vibe aí, viu? Com 15 anos aqui. Se depender Se depender do sujeito que mora aqui nesse momento a 3 quilômetros de mim, você não vai vacinar nunca, né? Bom final de semana, adorei conhecer o Paulo, que eu não conhecia. Vinícius, você sabe que meu coração está aí dentro de você. Luan, você é o cara. Faz uma divulgação aqui rapidamente do que está acontecendo com você hoje nas mídias, nos canais aí que está sendo divulgado. Estou sabendo de um movimento aí, conta aí. Pois amanhã lança um projeto super legal, que faz parte, está inclusive indicado aqui também no Prêmio da Música, que é o projeto do Deságua, que é um longa-metragem que eu fiz a partir das 12 músicas que compõem o disco trilha sonora original do filme Deságua, da banda Mambojó, que fez 20 anos esse ano. E é uma parceria que a gente fez junto. Eles faziam um single todo mês e eu fazia um pedaço da história todo mês. A gente lançou 9 dessas partes, e aí para concluir as 12 músicas, a gente fez tudo um longa-metragem de 1 hora e 12 minutos, que vai estar sendo passado a partir do dia 1 no Music Box Brasil, às 10h35 da noite, e vão ter diversas outras reprises. Para saber mais, pode me procurar nas redes sociais, @luancardoso, ou as redes da Quixó Produções. É um projeto super legal, tem a participação do Lenine, Guilherme Arantes, Hervé Salters do General Electric, tem uma parceria do Fernando Haddad dentro do projeto, Francisco Gaspar, ator premiadíssimo, atuando com a gente, Ana Souto, um monte de gente especial. Sintonizem e procure saber. Eu só tenho uma crítica a esse longa-metragem. Que esse longa-metragem não fez uma referência à minha pessoa, que foi a primeira pessoa que botou o Mambojó ao vivo em Brasília em 2005. Vai falar toda a emoção, você faz parte da história deles. Eles não teriam chegado até aqui se não fosse isso, eu tenho certeza. Ô Luan, se você me permitir, eu vou fazer o seguinte, eu vou zipar,
porque eu acho que eu te falei isso, eu digitalizei há pouco tempo todas as imagens da FMI, que se chamava Feira da Música Independente, de 2005. E tem a íntegra do show do Bomojó na Sala Vila Lobos, que é um teatro nacional fechado já há 10 anos, praticamente, da primeira aparição do Bomojó aqui. Vou mandar para você mandar para os meninos e você ficar com isso aí para você. Mande super, porque eu já acompanho o Bomojó há mais de 8 anos aí pela estrada, estou registrando eles há bastante tempo. A minha vontade é fazer um documentário daqueles que aparecem um monte de coisa. Aí tem que estar lá, né? Ah, tem que dar lá. Então tá bom. Com certeza. Obrigado, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Um abraço, então. Bom final de semana, hein? Esperando logo que no próximo ano a gente possa tomar uma caninha junto, né? Bom final de semana para vocês. Muitas fotos. Valeu, Letícia. Beijo, meu povo. Tchau.